Bem-vindo ao Magos do CX. Hoje com a gente aqui para contar as mágicas que já fez no nosso segmento. Ciro Menezes, Head de CX. O cara é praticante de triatlon e é um profissional camaleão. Vamos falar sobre isso. Cara, obrigado pela presença. E se você puder contar um pouquinho para a gente, um minuto, só para começar o papo, um pouco da sua trajetória, né? Quem que é você? Claro, cara, prazer todo meu aqui. Acho que as últimas trocas que a gente teve durante essa vida profissional foram muito legais, então um belo prazer aqui, um ótimo prazer aqui estar aqui com você. Obrigado. Cara, falar da carreira, né, desafiando aqui falar em poucas palavras é difícil, mas um resumo rápido poderia dizer assim que passei em empresa pública, passei em privada, trabalhei fora do Brasil, trabalhei dentro do Brasil, trabalhei em utility, trabalhei em tecnologia de informação, trabalhei com telecom, trabalhei agora com varejo, então deu para dar uma rodada geral assim no mercado. Tô vendo aqui, acho que a próxima talvez seja alguma coisa na área de saúde. Fazer um Mas é foguete, isso. alguma coisa ali. Legal. Pode crer. Então vamos aproveitar um pouco disso que você falou, né? Você teve uma carreira técnica no começo, eletrônica ali, depois você foi Sim. funcionário público. E, cara, como é que foi essas etapas para você fazer uma migração para o mundo de CX, para o mundo mais dinâmico aqui, agora varejo, enfim. Conta um pouquinho dessas... Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Então, quando ainda estava lá naquela etapa difícil, né? De escolher o que quer fazer da vida, né? Na verdade, para mim não foi tão difícil assim. Eu sempre tive muita curiosidade como que as coisas tecnológicas, principalmente, funcionam. Então, fazer tecnologia, fazer alguma coisa na área de engenharia não foi uma escolha difícil. E eu comecei a fazer engenharia e depois tive uma oportunidade de estar dentro de uma empresa pública. Então, trabalhei num banco público aqui do Brasil. E essa jornada dentro dessa empresa foi quase que para cobrir os custos financeiros daquele momento Tá bom. difícil da carreira de qualquer um, né? Mas que foi a porta de entrada para mim dentro do universo de experiência do cliente. Então, estava ali na linha de frente de um dos principais bancos do Brasil para atender talvez um dos públicos mais bravos que existe nesse mundo. Então, tive a oportunidade de ajudar a pessoa a preencher aqueles envelopes de depósito, você lembra? Isso ainda existe. sim, Acho que ainda sim. existe isso Tem, hoje. tem. Muito Mas- usado, mas mas- tem. Mas tive a oportunidade de estar lá, de trabalhar em linha de frente de caixa, até fazer recomendação de investimento financeiro. Então, tratar com o público e o assunto de se relacionar com as pessoas dentro do âmbito do negócio começou por ali. Então, era um engenheiro que estava metido num espaço de ter que falar com outro, né? Um negócio que nem sempre todos os engenheiros aqui estão muito dispostos. Então, eu Tá. acabei construindo um pouco dessa jornada por ali. Tá, entendi. E, cara, e aí você falou um pouco agora, né? Pô, eu lidei com o público, então você já deu uma percepção de pessoas diferentes, conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa menos técnica, enfim. E como é que esses aprendizados anteriores te ajudaram a ser o profissional que você é hoje? O que você acha? Eu sei que às vezes é difícil pensar sobre isso, mas se você pudesse peneirar alguns pontos aí, o que valeu? Pô, lidar com o público a quente é bom? Enfim, conta um pouco aí. Não, sem dúvida. Tá no field, né? Está ali dentro do campo, eu acho que foi um dos principais aprendizados que tive. Então, Ah, ver as pessoas reais, vivendo seus problemas reais no local real ali de trabalho ou da sua necessidade ou do uso do produto é o que principalmente ajuda a gente a construir uma visão sistêmica da coisa. Te ajuda a enxergar de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais holística, de como que o negócio funciona e enxergar um pouco além de alguns indicadores. Então, às vezes, o cliente está dizendo para a gente algo ali na sua expressão corporal, que se você não estiver vendo ele fazer, você jamais vai descobrir que a reação dele é aquela. Então, tá no field, eu acho que é um dos principais aprendizados. Então, por exemplo, hoje, sempre que tenho que trabalhar algum problema, alguma temática que está dentro da empresa, ir para a linha de frente, viver, talvez estar ali ao lado do cliente sempre que possível, é uma das coisas que eu prezo demais, assim, por praticar, sabe? tá, então, hoje na Decathlon você consegue extrair talvez melhor uma percepção e saber, cara, é simples. Tô com dúvida, deixa na loja, deixa eu olhar o que está Sem acontecendo. dúvida. Eu vou lá, olho, não sei a verdade, então vou aprender É. com aquele momento. E aí você falou também da visão de floresta, né? Em vez de olhar para uma árvore só, eu consigo olhar por cima, porque eu já passei por várias áreas, eu sei um pouco do que é a dor do cara técnico, eu sei o que é a dor do cara da ponta, então te ajudou a ter uma percepção um pouco mais
geral da empresa, é isso? Sim, assim, e por ter vivido dentro de ambientes puramente aí de empresas de tecnologia, né, ter engenheirado um pouquinho aqui durante alguma parte da carreira, foi importante para entender que a gente sempre precisa ter um intérprete entre o que a máquina deve fazer e o que o ser humano precisa de verdade. Então, quanto mais o profissional de CX ele tiver essa capacidade de se conectar à tecnologia, de entender melhor a tecnologia e conseguir traduzir isso para a ponta, né, fazendo esse intercâmbio de informações, mais a gente consegue melhorar o que está acontecendo para o cliente no final. Porque, de fato, assim, você deu o exemplo de ir até uma loja, né, de estar ali na linha de frente, ou como eu tive muitas vezes dentro do banco, né, fazendo isso. Quando a gente fala de um ambiente físico, é mais fácil. Mas quando a gente fala de um mundo totalmente digital, omni, por natureza agora, né, sempre estar na linha de frente ou estar dentro da loja, você não está enxergando outros momentos da nossa vida como consumidores que, às vezes, são muito dolorosos. Então, como capturar isso através de recursos de tecnologia, as percepções, as emoções que o cliente emprega na hora que ele abandona um carrinho ou na hora que ele escolhe clicar numa opção que você nem imaginava que ele ia clicar, essas questões são importantes pra caramba. Então, tá no field não significa literalmente também só de estar frente a frente. Você pode estar né? no site, você pode... Precisamos estar no field também dentro do ambiente digital, né? Legal, legal. Cara, e agora olhando um pouco para mercado, né? Você passou ali por financeiro, você passou por telecom, você passou por utility e agora num produto varejo, bem de consumo varejo, misturado aqui na Decathlon. Algum aprendizado desses mercados para a sua atuação hoje? O que você pode trazer aí de interessante? Não, acho que cada um deles tem um aprendizado em particular, né? Mas o que acho que eu posso traduzir é que nós somos o mesmo cliente, né? Que percorre por todos esses mercados. Perfeito. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter uma necessidade e vai se conectar com uma dessas empresas. O fato é que se você conhecer um pouco mais do Ciro, de como que ele reage quando ele precisa contratar um serviço de gás encanado, talvez você vai entender também o quanto ele zela por segurança quando ele tenta comprar um capacete para andar de bicicleta. Então, você começa a fazer algumas correlações. E conhecer um pouco do mercado te expande a sua capacidade de fazer perguntas. E conhecer o cliente que está na tua frente agora, no mercado que você está, para aproveitar melhor ali o que ele tem a oferecer e você conseguir personalizar uma entrega. Tá, então o Ciro não é um esquizofrênico, que ele compra gás de um jeito e capacete completamente diferente, a primeira coisa. E a segunda coisa é que você ter visto um cliente específico ali, ou um perfil de cliente específico, se relacionando com diferentes instituições de segmentos completamente diferentes, conseguiu te dar essa baliza, Pô, tá bom, quando ele fala do banco ele tem um pouco mais de medo, mas também ele tá te falando de gás, ele também tem um certo medo, e quando ele fala do capacete ele também, o medo percorreu ali, ou a curiosidade, enfim. Então você conseguiu ter essa percepção em vários ambientes e ler melhor o indivíduo. Tá? Sim, o que definitivamente é complexo de se fazer, de forma que a gente transforme isso em algum dado de negócio, alguma inteligência de negócio mais tangível, né? Mas no dia a dia, se você conseguir fazer as perguntas certas para o cliente, eu creio que ele vai te trazer um pouco mais de como ele reage em cada lugar. E a conhecer vários mercados, a gente sabe o quanto que o cliente ele tem uma energia, às vezes, mais positiva ou mais negativa quando ele fala com uma empresa ou com outra. Então, possivelmente, quando você liga numa operadora de telefonia celular, você dificilmente vai ligar lá feliz e sorridente. Você deve estar com algum problema, passando algum perrengue, uma conta ali que não veio daquele jeito que você esperava. Então, o mood, né, o humor do cliente por falar com uma determinada empresa vai ser, às vezes, diferente de falar com outra, né? Eu tô no sábado de manhã com meus filhos no Decathlon comprando o primeiro patins pro meu filho Por ali. Exemplo, né? Você tá indo para um momento que você já pré-concebeu que ele vai ser um momento positivo, um momento feliz. Então, como lidar com isso e perceber o cliente em cada um desses momentos é vital. Tá, então eu vou refazer minha frase inicial ali. O cliente não é esquizofrênico, mas ele tem vários humores ao longo do dia, ao longo das suas interações. Puta, show, legal, cara. Vamos lá. Quando o Ciro hoje entra numa empresa nova, conta um pouco de passo a passo. Se você quiser pensar em alguma empresa específica, não tem problema, mas eu queria entender passo a passo. Como é que o que você faz primeiro? Você vai entender? Você tenta mudar? Conta um pouco do que você aconselharia para outros profissionais a tomarem de postura frente a um novo desafio, um
novo começo ali? Bom, novos começos, eles sempre trazem pra gente, bom, alguma ansiedade, né? Às vezes alguma insegurança. Então, eu acho que o que eu pratico e recomendaria para outras pessoas fazerem é buscar fazer um tipo de entendimento, um assessment do que você está vivendo ali. Então, vou dar aqui uma receita do bolo minha, de como que eu normalmente organizo a minha cabeça para eu trabalhar esses aspectos. Eu normalmente monto uma matriz, né? Voltando a ser engenheiro aqui, eu monto uma matriz que ela tem os seguintes aspectos. Eu comparo cada um deles uns com os outros. Então, eu comparo um aspecto de pessoas, quem é meu time, quem são as pessoas que estão conectadas comigo, quem são as pessoas que estão conectadas à minha volta, quem é um pouco do meu cliente. Então, olho um pouco para o aspecto de pessoas. Eu olho para os processos da empresa. Então, procuro entender quais são aqueles processos cruciais, quais são as missões críticas, quais são os processos que basicamente fundamentam a geração de receita daquela empresa. Procuro entender também um pouco dos seus sistemas. O que eu tenho de tecnologia disponível, como eu estou utilizando ela, o que ela joga a favor ou contra. E na outra, vamos dizer assim, que na linha ou na coluna agora, eu olharia um pouco para a operação. Eu olho bastante como que a operação está composta, quais são seus principais indicadores. Olho também para a qualidade do serviço que a gente presta e acabo olhando, por fim, um pouco de planejamento e o aspecto financeiro, de como que a área que eu estou inserido, ou que eu vou me inserir, ou como o negócio ele está saudável ou não do aspecto financeiro. Então, eu acabo combinando todos esses aspectos, dá um trabalho, mas no final eu consigo ter uma visão do todo. E aí, com isso, eu acabo conseguindo descobrir oportunidades de atuar, de melhorar, de evoluir. E aí, eu normalmente traço um plano de 30 dias, um plano de 60 e um plano de 90 dias para começar. E aí, ao final desses 90, eu vou revalidando e fazendo um novo ciclo de otimizações. Ou seja, apesar de ter uma receita do bolo, não tem uma receita do bolo. A receita é entender o ambiente todo, desde a estratégia, da estrutura, aí você fala de cultura, pessoas, processos, tecnologia, e aí você fala de métricas também, que você comentou um pouco, né? Situação de resultado, como é que tá, para depois tomar o seu plano de ação. E aí você tenta fazer um quick win aí, né? Puta, legal. Peguei toda essa estrutura aqui que eu tô, todo esse arcabouço que eu entendi aqui no começo, sei que eu já fiz em outras empresas, eu já vi em outras empresas essas coisas, então vou começar atacando esse ponto que eu consigo dar uma vitória mais rápida aqui para já começar a engajar o jogo. Puta, show de bola, cara. Agora, olhando especificamente para a jornada do cliente, né? Como você é um cara que é de CX e é super... Eu não digo analítico como um ponto negativo, que só fica analisando. Não, muito pelo contrário. Cara, preciso entender primeiro, óbvio, para depois construir. Pensando na jornada do cliente, eu olho um pouco para a jornada começando no marketing, passando por vendas, produto, operação, até o relacionamento com o cliente lá na outra ponta, né? Como é que você, depois de entender tudo, como é que você constrói essa jornada, né? Como é que você olha, talvez diferente de mim ali, como é que você olha essa jornada e como é que você começa a se conectar com as áreas que precisam para poder fazer essa construção? Bom, eu acho que a primeira coisa, pegando um gancho da última pergunta, chegando numa empresa nova, acho que é virar cliente. Talvez para começar a conhecer a jornada não tem, acho que um caminho melhor de você tirar um pouco das suas próprias conclusões sobre o negócio e sobre como flui essa jornada por completo. Então, eu normalmente viro cliente. Tenho que dizer que na última, né, como compartilhei contigo há pouco, eu já era cliente de longa data, né? Então, era um pouco mais fácil fazer essa imersão. Mas em outras empresas, eu precisei efetivamente virar cliente quando cheguei. Então, fui até o ponto de venda, eu fiz a compra em vários dos pontos de venda disponíveis e fui, não só de forma mental, fui estruturando um pouco do que eu estava vendo. Tá bom. E aí, conhecendo a experiência do cliente, mesmo que de forma diminuta, né? Não dá para dizer que aquela experiência que você teve, ela tem uma validade estatística para dizer, ó, o que eu experimentei é tudo que há na vida. Pensa que se você experimenta uma dor, puxa vida, logo de cara, tem coisa para corrigir ali. A chance de ser uma coincidência gigantesca é muito pequena. É pequena. Então, logo na sequência, pensando em desenhar uma jornada, eu vou para dentro de casa entender mesmo o negócio. E aí conhecer bastante sobre quais que são os valores e os propósitos, aquilo que a empresa quer entregar com aquele produto que ela tá oferecendo. Será que eu fui atingido, né? Será que aquela mensagem que está no coração ali, né, dos principais líderes da empresa me atingiu na hora que eu fiz essa aquisição? Ela está permeando a estrutura inteira de fato. Exato. E chegando no cliente? Tá. Senti isso daí na hora que comprei? Então eu faço um pouco desse juízo de valor, que às vezes acaba sendo um pouco pessoal
E depois eu vou para os processos. Eu vou entender, falar, por que que quando eu fiz aquela compra e fui, eventualmente, lá, ativar o meu chip de celular, não deu certo, o chip não ativou, né? Eu não consegui fazer uma chamada logo na sequência que eu fiz a ativação do chip. Por que que isso aconteceu? Então, eu vou entender um pouco mais dos processos da companhia. E aí, por último, assim, num terceiro passo, para o desenho de uma jornada, entendendo quais são os processos, entendendo um pouco da experiência de como é ser cliente, eu vou observar um pouco dos indicadores que a empresa tem. Então, quantos daqueles indicadores que ela tem hoje já me traduzem se ela está conseguindo traduzir essa percepção que ela quer traduzir para o cliente? O cliente percebe como o produto que foi vendido para ele? Do que ele gosta? Do que ele deixa de gostar? Então, eu passo a olhar um pouco dos indicadores. E aí, olhando para tudo isso e conhecendo um pouco mais do cliente, eu passo a desenhar um pouco dessa jornada. Então, colocar isso nos formatos aí, digamos que mais convencionais e com as metodologias aí de desenho de jornada que a gente já tem no mercado, populo tudo isso lá para entender o cliente como um todo, entender como essa jornada está fluindo, o que tem dor, o que não tem. Tá. Cara, então achei demais o modelo todo. Você entende toda a parte da empresa, você olha a visão do cliente, você olha se o que quer ser passado de valor ali está sendo passado para dentro da empresa depois para fora. Puta, olhou tudo e desenhou a jornada. Então você tá lá. O Ciro tá, cara, passou, sei lá, 90 dias, tá com a jornada montada, todos os gaps, todos os problemas. Tá ali, lindo. Como é que você engaja as outras áreas? Cara, isso é um desafio para qualquer lugar e não é característica Qualquer área só não. de quem está no ambiente de CX, né? Tá. Mas acho que você vai concordar comigo que, em linhas gerais, quando você não tem um time ou uma cultura de centralidade no cliente já minimamente instituída, Tá. quando você vê o cara de relacionamento com o cliente chegando, a primeira coisa que passa na cabeça é deu merda. Deu ruim, Esse cara alguém tá tá vindo com um BO, tem um cara no Joana, Procon. o que o Ciro tá fazendo aqui, Joana? É... Você me fala antes que eu... Não é? Normalmente o pessoal tem essa reticência e fica olhando meio desconfiado, né? Porque alguém vai vir aqui apontar um dedo porque tem um cliente gritando por um processo que eu fiz errado, né? Durante o desenho da cadeia. E se você não conseguir desconstruir essa imagem como líder de uma área de experiência do cliente, de uma área de relacionamento com o cliente, se você não desconstruir isso, você tá lascado, cara. Você não vai conseguir evoluir e fazer a empresa chegar nos patamares de excelência que você precisa. Então, eu acho que o principal ponto aqui, e que eu sempre procuro trabalhar, é resolver os problemas da companhia que não estão literalmente na minha mão, igual eu resolvo os meus. Dar visibilidade para os problemas que a empresa está enfrentando dentro da área de CX, assim como eu também tenho que dar visibilidade pelos que não estão diretamente na área de CX. Então, um exemplo simples assim na cadeia. Como eu brinquei aqui no exemplo de uma compra de um chip celular. Então, legal, a venda foi bem feita ou foi mal feita? Tem que ficar claro e visível para todo mundo enxergar que ali é uma oportunidade do negócio. Teve um gap de tecnologia que não permitiu o chip funcionar de forma imediata, isso também precisa ficar visível. Então, eu tento sempre trabalhar bastante transparente sobre os problemas que a área de relacionamento, a área de CX, ela vive, e também transparente, de igual forma, com os outros problemas que o cliente pode viver ao longo da cadeia toda. Então, assim, como postura, você entende que o normal é você ser visto como um cara que vem reclamar de alguma coisa, mas você faz questão de quebrar isso e falar assim, galera, peguei esse problema aqui mais macro, tô vindo aqui para como é que eu posso te ajudar a resolver esse problema na sua área? Porque ele vai estourar na minha área aqui. Então, você vai menos pelo lado de cima de cobrança e mais pelo lado de, cara, vim aqui te ajudar. A primeira coisa é se abrir frente ao... Eu tenho um pouco de medo, para falar a verdade, assim, de quando a gente fala, eu vim aqui te ajudar, né? Porque normalmente a galera desconfia, né? Quando você vai ajudar. Não, cobrar tudo bem, eu até aceito que eu já sabia que ele ia me bater. Eu já me sabia ajudar? que me ajudar. Tá estranho esse negócio, né? Nunca me ajudou, por que vai me ajudar agora? Então, principalmente quando eu cheguei dentro de outras empresas, né? Essa desconfiança, ela sempre existe. Um novo profissional chegando sempre gera esse tipo de reflexão em quem tá ali do outro lado. E o papel seu, nosso, assim, é de desconstruir isso com transparência do que está acontecendo, não só lá na outra área, mas também na sua. Mas eu gosto mais, em vez de falar da abordagem eu vim te ajudar, na verdade, assim, eu estou sempre trabalhando para que o cliente ele tenha a melhor experiência e o negócio seja bem sucedido. Acho que dificilmente a gente vai errar com qualquer área ou em qualquer atuação,
né? Se a gente buscar sempre o foco em eu quero melhorar a experiência do cliente, não é para o Ciro, não é para a área do Ciro, é para que o cliente lá na ponta, aquele cara que paga os nossos salários, ele fique feliz. Tá. É para que o nosso negócio ele seja próspero. Entendi. Então o discurso, ele não é assim, o presidente da empresa quer isso, eu acho legal, faz isso, amigão, tô trazendo a bandeira do cliente aqui. Eu também não vim como um bonzinho, um bom moço que vem, não, vim te ajudar. Não, nada disso. Cara, amigão, que tal aqui o cliente, pelo que eu entendi, pelo que eu li nos dados aqui, ele quer isso. Bora fazer? É transparente, direto, sem... Pois é, às vezes eu vejo muita galera falando de experiência do cliente, trazendo muito romantismo, assim, às vezes para conversa, né? Então a gente sempre fala de cases, assim, super fantásticos, né? Onde geram buzz de publicações e retweets, né? Mas no final das contas, a gente tem que tratar isso de forma muito direta, muito prática no dia a dia. Então, se eu conseguir entender qual é a dor, vamos resolver a dor. Né? Um engenheiro, né, Ciro? É isso aí. Trazendo o engenheiro à tona aqui. Agora, uma outra dor aí, falando de uma área específica, né, que é a área de TI. Eu nunca vi um profissional de CX, de cliente, assim, falar assim, cara, você não sabe, TI aqui, a prioridade somos nós. Eu nunca vi, é sempre assim, puta, eu queria fazer tal coisa, eu pedi pra TI, mas nós não somos a prioridade. Uhum. Como é que você lida com essa coisa? É trazendo um profissional para sua área? É tentando ter plataformas que te deixam mais autônomos e menos dependentes de TI, da estrutura core mesmo? O que você sugere? Eu sei que nem sempre dá para fazer, mas o que você... Bom, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente se conectar mesmo com as pessoas que estão nessas áreas. E se conectar não só para que ela entenda a tua dor na tua atividade, mas ela entenda qual é a dor do cliente. Porque se de fato não é uma prioridade para o cliente, não é uma prioridade para o negócio, talvez você esteja pedindo algo que não faz sentido desenvolver naquele momento. Então, eu acho que o que às vezes a gente tem de muito conflito, muita dificuldade, às vezes de avançar, é porque possivelmente aquilo que está sendo pedido nem é tão relevante assim ou deveria estar em pauta para ser executado. Agora, se é algo que o cliente vai comprar, é algo que ele sente dor e que vai fazer o nosso produto ser melhor, que vai aumentar o tempo de vida do cliente aqui conosco, não vejo por que áreas de tecnologia ou qualquer outras áreas não estariam engajadas, né? Mas, falando de estrutura organizacional, tem algumas coisas que facilitam demais a vida. Então, eu tive a oportunidade de participar de 2 empresas que tiveram a felicidade de... Se você falar o nome, pode falar, viu? Dos produtos, tudo. Fica à vontade. Legal. Então, assim, hoje dentro da Decathlon e também dentro da Surf, eu tive a oportunidade de estar dentro de um contexto onde a diretoria que cuida do cliente é a mesma diretoria que cuida da tecnologia, que é a mesma diretoria que cuida da experiência de UX, que cuida do UI. Então, isso tudo dentro de uma mesma organização facilita demais a conversa, facilita demais. Então, a gente tem sempre um desafio que eu acho que eu não sei se ele vai acabar tão cedo, sabe? E eu não tenho uma resposta para dizer qual é a fórmula mágica disso. Mas a gente decide investir recursos da empresa, às vezes muito blocados com as áreas que vão trabalhar naquela frente. Então, tem uma parte da receita que vai ser dedicada ao time de vendas, que vai fazer a força de vendas ir para o campo, outro que vai ser dedicado ao time de tecnologia, que vai sustentar isso. Mas olhar para o investimento na ótica do cliente não é coisa fácil de fazer, né? Então, quando você tem tudo dentro de uma mesma área, facilita um pouco essa tomada de decisão de investimento. Às vezes é uma dor muito grande, mas já que vai sair sempre do mesmo bolso a grana, então mostrando que é relevante, que o retorno ele pode vir, então o investimento acaba fluindo mais fácil. Tá. Então, tem uma sugestão aí de estruturar essas áreas meio que juntas, que ficou claro, mas tem uma sugestão que você tinha falado na outra resposta que eu acho que faz mais sentido ainda. É falar assim, amigo, ou eu de fato tenho um problema do cliente que eu estou resolvendo, esse problema é doído, e se for doído, pode ser de outra área, pode ser o que for. O presidente da empresa, se ele tiver minimamente uma visão de cliente, né, que se espera ele ter, ele vai abraçar, porque aquilo está maltratando o cliente dele. Então, assim, eu acho que você deu um lance que cara, garanta que a sua demanda, ela sempre é muito relevante perante o cliente. Exato. E tenha números ali para provar. Você pode chegar, eu queria colocar chapéu colorido na cabeça das pessoas. O cara fala assim, hã? Olha, se eu colocar chapéu colorido na cabeça das pessoas, o cliente consegue encontrar ele mais fácil, e quando ele encontra ele mais fácil, toda vez que ele tem uma interação com o vendedor, ele compra 30% a mais. Vamos colocar o chapéu. Muda a prioridade. Ou seja, a carteirada que você dá não é presidente, diretor, não é nada. É cliente. Exato. Não, e é cliente, como você complementou bem aqui,
com fatos e dados, né? É difícil a gente ir adiante de alguma iniciativa só com percepções, né? Sem a gente ter números que, de fato, embasem a nossa tomada de decisão. Então, falar de UX, hoje todo mundo é um pouquinho de UX. Então, os caras que trabalham nessa frente diretamente ficam bravos, né? Porque o cara vai discutir a cor, por que tem que ser essa cor ou não tem que ser, se o botão tem que ser assim, a experiência de navegação tem que ser assado. Então, traduz isso em conversão. Traduz isso em lift de visita, traduz isso em resultado de NPS. Aí você consegue quantificar e, de fato, tomar uma decisão mais acertada. Tá, então a parte da métrica aí, de medir, de data, é super relevante para conseguir estruturar e justificar essas tomadas. Aproveitando para... Aliás, deixa eu contar uma história para você. Você falou da cor, né? Quando eu comecei a trabalhar na Blue Lab, eu cheguei no escritório e tinha um azul, cara. Era uma parede texturizada, assim, um azul royal. E daí eu olhei pro Marcelo. Falei, Marcelo, podia mudar a cor dessa parede, né? Ele falou, como assim, cara? Falei, muda a cor, Marcelo. Pega a tinta, pinta, muda a cor. Ele falou, não. Eu li um livro sobre cronologia, da cronoterapia, sei lá que crono que era, que não sei o quê, porque o azul estimula a criatividade, e aqui as pessoas precisam não sei o quê, no meio do... Eu falei, eu adorei o azul. Deixa o azul, aqui tá lindo. Mas é um pouco disso, né? Você traz o porquê que você tomou aquela decisão. Pode ser uma justificativa certa ou errada, mas é importante, acho que você ajuda... Tem que fugir um pouco desses viés, né? De sentir, eu gosto. É porque eu gosto que a gente tem que fazer. E a gente, eu faço isso direto, você também deve fazer. Sim. Por mais que a gente saiba, a gente acaba caindo nessa, né? Então, voltando para métrica. Existe um conceito de métrica única, né? De North Star ali, eu preciso ter uma métrica... Descobrir qual que é a métrica principal. Óbvio, eu vou medir vários outros indicadores porque me ajudam a chegar nessa métrica. Mas eu preciso ter uma métrica única. Você consegue pensar, pode ser para uma empresa específica ou para algumas empresas específicas, qual seria a métrica do CX ali, a que você conseguiria falar assim, a métrica mais importante é essa aqui? Putz, é difícil. Difícil, né? Não. Difícil ou as principais, pelo menos, aí que você imagina, vai. Eu acho que é difícil e o que eu poderia dizer, não sei se eu vou dizer uma métrica única, acho que falar das que estão disponíveis no mercado, a gente pode falar, mas o que eu acho que você complementou antes, é importante a gente ter um indicador que seja um indicador-chave mesmo, e a gente ter alguns indicadores de direção. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olha para por exemplo, um resultado de NPS, né, como uma métrica-chave aqui do nosso sucesso. Tá. E eu não tenho capacidade de identificar, por exemplo, se em algum momento eu estou com um aumento de churn, eu posso correr o risco de ver esse NPS, talvez lá na frente, ser degradado, mesmo com uma tendência de alta hoje. Então, ou seja, olhar só para o NPS sem olhar, por exemplo, o churn, eu posso estar corroendo ele agora, perceber pouco, mas lá na frente eu vou destruir ele porque eu não olhei um outro indicador aqui embaixo. Exato. E olhar, por exemplo, eu acabei dando o exemplo do churn, né? Sim, mas poderiam ser vários outros. O churn ainda é um meio que de fim de vida, né? Então você poderia olhar outros. Então, um correlato com o NPS, né? Por exemplo, a quantidade de vezes que um indivíduo interage com a tua marca, mesmo que seja numa central de atendimento ao cliente, versus o NPS. Então, puxa, se eu vejo esse cara me procurando 1, 2, 3 vezes, talvez esteja apontando numa direção de que lá na frente esse cara vai ser um detrator meu, a depender do que ele quer se relacionar comigo, a depender do negócio, que provoca mais ou menos interações do cliente com... Ser estimulado que ele entre em contato, ou você prefere que ele não entre, que se ele entrar é um problema que ele está tendo? Então, o importante é medir essas coisas que ajudam a gente a ver a direção do negócio, né? Mas nas últimas empresas que passei, a gente sempre olhou para indicadores que combinem aquilo que a gente pode traduzir como fidelidade, aquilo que a gente pode traduzir como satisfação e aquilo que a gente traduz como resultado financeiro. Então, é importante eu ver, por exemplo, se eu estou convertendo uma venda dentro do site, sem dúvida. É importante eu perceber se aquela venda convertida foi do jeito que o cliente gostaria, ou como, também. Então, pode ser que ele tenha comprado comigo a duras penas, e talvez tenha sido a última vez que ele comprou. Então, não é porque eu converti que eu, de fato, vou garantir fidelidade desse cara comigo. Ou, eventualmente, ele
ele comprou porque tinha algum apelo financeiro muito grande, ele vai ficar pouco Claro. tempo, porque ele tá puto, ele só quer aproveitar daquele bônus que você vai dar pra ele, mas já teve uma experiência puta. E o contrário poderia ser verdadeiro, né? Você usou aquele bônus inicial, o cara comprou meio despretensioso, teve uma puta experiência e falou assim, caralho, eu vou ficar aqui, por que eu vou sair? Exato, Tá. exatamente. Então, combinar essas duas coisas que traduzem, para mim, se traduzem sempre nesse sentido, de falar da fidelidade, mas sem deixar de falar do resultado financeiro, são os indicadores chaves. Aí, para cada negócio, vai ter uma métrica particular, Diferente, né? tá. Mais uma que fale mais do resultado financeiro da empresa e outra que fale da fidelização desse cliente. Que no final, quanto mais fidelizado ele fica, mais... Claro, você vai uma impacta a outra diretamente. E uma discussão que existe bastante nas empresas. Uhum. E aí, sua opinião, tá? Não tem certo ou errado, eu nunca vi alguém com um argumento final disso. Eu vejo muita empresa, ela adota de maneira macro para a empresa o NPS. Ela fala, cara, NPS é o que funciona, legal, fácil, não é o melhor do mundo, mas dentro do tamanho que é possível, o NPS funciona. Uhum. E daí a gente vai para o atendimento a cliente, eu vejo muito galera falar, cara, aqui não, aqui tem que ser o CSAT. Como é que você vê isso? NPS e CSAT aí. Quando usar cada um ou não, ou dá para usar uma só? Eu acho que quando a gente fala a gente pode falar do NPS de formas diferentes. E aí eu acho que fazendo uso da metodologia do jeito adequado, você pode usar o NPS Para tudo. para tudo. Tá. Hoje eu uso ele para ambos, para medir o momento de fidelização numa consulta transacional e também numa consulta relacional. Então, consulto o cara para saber a respeito da visão dele com a minha marca. Mas também consulto ele com essa mesma metodologia para saber a respeito de um determinado momento que ele viveu comigo. Que pode ser um indicador de que lá na frente ele vai enxergar a minha marca de um jeito negativo ou positivo. Então, eu creio que dá para usar sim, principalmente dentro de áreas de relacionamento com o cliente, o NPS de uma forma transacional. Então, a cada atendimento prestado, posso fazer a pergunta usando a metodologia do NPS para saber especificamente sobre aquela transação? Acho que dá também. É que talvez, então, você não vai medir a transação em si. É quase que uma pergunta... Vou tentar fazer aqui, você me ajuda. Perguntei para ele, cara, você gosta da minha marca? Eu sei que a pergunta não é essa, mas você gosta da minha marca? O cara, eu fiz uma compra, gosto. Daí ele foi atendido por mim. Cara, você continua gostando da minha marca? A pergunta você não está perguntando se ele gostou do atendimento em si. Você está perguntando mais macro ali, você continua gostando da minha marca? Diante disso, você continua me recomendando? Você comenta para um amigo, né? Sim, o importante é que se você fizer só essa pergunta e parar aí, não vai te ajudar em muito. Tá. Né? Afinal de contas, se o cliente não está na tua frente, né? Não está naquela experiência face-to-face que a gente falou, né? Eu estou no chão da loja, né? Falando com o cliente, percebendo os movimentos, as linguagens corporais dele, inclusive, eu não tenho como capturar mais nada se ele só responder de 0 a 10. Então, eu preciso ter algum complemento. Então, eu preciso entender qual foi a principal motivação que deu a ele que fez ele dar aquela nota. E aí, diante dessa motivação, se você não fizer a exploração, você não consegue capturar nada. Aí você pode usar de todo o arcabouço que você tem. Então, veja, num exemplo que hoje, por exemplo, tem dentro de casa, o cliente que me diz que ele deu uma nota por uma experiência ruim de navegação, eu tenho obrigação de entender qual foi o momento onde ele sentiu mais esforço, onde ele teve que se esforçar mais para poder navegar e fechar aquela compra. Ou, por exemplo, quando o cliente diz para mim que ele fez uma compra e me deu uma determinada nota, às vezes super positiva, e ele marcou para mim como um ponto de valor a parte de tempo de entrega. Então, o que foi, de fato, esse tempo de entrega que deixou ele mais feliz? Para você, pode ser que num dia você precisasse de um tempo de entrega de 2 horas. Para outro, pode ser que você tenha demorado presente, uma festa, né? uma semana e foi tudo bem. Sim. Então, eu preciso separar um pouco dessas coisas. Né? Então, olha o risco que a gente correria, né? Um cliente feliz dizendo que está satisfeito com o tempo de entrega de 5 dias... Não... E o outro puto que não foi 2 horas. Esse mesmo cliente pode ficar muito bravo num outro momento da vida. Porque tinha uma competição dali a 2 horas, ele precisava daquilo, e o outro vai dar um presente, então... Exato. Então, nós temos momentos de vida diferentes, a gente vai acabar respondendo diferente a depender da nossa necessidade. Então, bom, no resumo da ópera, que eu acho que da tua pergunta, eu acho que a gente precisa se servir mesmo do que a gente tem à disposição de metodologias no mercado. Hoje eu pratico o NPS de forma relacional e transacional e complemento
quando tem uma resposta ou outra, Um detalhamento com daquela detalhamentos, aprofundamentos, exploratórias em cima daquilo. Importante só não correr o risco de olhar para o NPS sem avaliar cada momento da jornada do cliente. Se você pesquisa só um único momento, pode ser que você corra um risco de ter uma resposta enviesada. Então, é importante você olhar para vários momentos da jornada. E uma empresa que está começando, ela não vai conseguir fazer isso de forma plena. Que começa com a metodologia, às vezes a empresa está anos no mercado, mas nunca experimentou usar, e aí acredita que fazer uma única pergunta num único momento é o que vai responder todas as dúvidas e vai resolver todos os problemas. Na verdade, não. Você vai precisar construir isso aos poucos e fazendo perguntas em momentos diferentes, aprendendo um pouco com o teu cliente e com o teu negócio, onde você vai precisar colocar esses pontos de medição para ter uma visão, de fato, total do negócio. Cara, parece um negócio besta, né? Um número quando você recomenda para um amigo de 1 a 10, mas ele é tão complexo, cara. Existe uma... Acho que foi o Sam Walton que fez isso, falou essa frase, né? Ele falou assim, eu acho que foi numa conferência do Walmart, ele virou lá pro pessoal e falou, galera, eu sou o tipo do cliente que vou num restaurante, chegou uma carne fria, eu não reclamo da carne fria. Eu vou numa loja, o cara demora para me trazer o tênis, eu não reclamo daquele loja. Ele deu uns 5, 6 exemplos de coisas que ele não faz, que ele não reclama, mas eu nunca mais volto lá. Nunca volto. Então, além de tudo, a gente tem um perfil ou do cara que tá tudo bem e eu não volto aqui, ou o perfil que no Brasil é muito comum, né? O cara não quer desagradar o outro. Não, tá bacana. Ele fala que tá bacana e ainda fica puto e guarda pra ele. Então tem essa camada ainda mais de... É um cliente que fica dentro de uma zona cinzenta, né? Ele não fala conosco e se a gente não procurar falar com ele, seja de forma intencional, fazendo uma pergunta através de uma pesquisa ou avaliando o uso do serviço que você está vendendo para ele, né? Não necessariamente você precisa ficar incomodando o cara toda hora para perguntar como é que tá a vida. Mas você pode fazer uso do que você tem de tecnologia, às vezes se o teu produto é um aplicativo, ou se você tem capacidade de entender um pouco mais sobre o comportamento de uso ou prática do cliente através desses recursos tecnológicos, te ajude a medir também se esse cara tá fiel a você ou não, se ele tá indo embora ou não. É medir o comportamento silencioso dele para você consegue extrair uma informação ali a mais. No mercado de telecom é muito natural fazer esse tipo de análise. Talvez para outros mercados não tenham percebido, talvez, como fazer isso, não tenham descoberto. E é mais difícil também fazer. É mais difícil, né? Mas no mercado de telecomunicações é muito fácil você perceber quando o cliente está indo embora. É fácil, é sacanagem, né? Com os caras aqui do mercado. Sim. Mas é bem direto. Quando você vê um cara que vai, aos poucos, abandonando o uso, por exemplo, daquele chip que ele comprou de uma determinada operadora. Ele para de consumir internet, ou ele para de fazer ligações, ou ele se demora um pouco mais para fazer uma recarga. Opa, já é um sinalizador de que pode virar um churn. Você tem mais pontos de contato para tentar descobrir aquilo do que um cara que foi na Decathlon, foi na loja e comprou uma coisa e foi embora. Exato. E às vezes comprou um produto sem se identificar, né? Sim. Ele foi lá, não quis nem registrar aquela nota do CPF dele, não quis se vincular a um programa de cashback. Às vezes ele voltou, você nem sabe, não voltou, porque né? É difícil. É sempre mais difícil. É igual no restaurante, né? Às vezes o cara entra, sai, ele não se identifica, né, de forma alguma, e como que você faz para saber se ele vai voltar no mês que vem, né? Então tem suas dificuldades cada mercado, mas conseguir se aprofundar nessa captura é vital. Cara, vou fazer uma pergunta agora mais estruturada e talvez mais complexa. Vixe, como é que eu vejo, né, a coisa? Vamos lá. Eu vejo que tinha muita indústria que começou não olhando para a jornada, olhar para o produto. Cara, eu vou fazer um produto foda aqui. Bom, fez o produto e as pessoas vêm comprar porque o meu produto é foda. Daí você começa a ter uma migração disso para uma coisa, deixa eu entender quem que é meu cliente, né? E aí eu não consigo olhar um por um, então eu vou olhar, sei lá, os grupos ali. Vou dividir em 3 grupos meus clientes. E aí eu começo a criar uma jornada para cada um desses grupos. Beleza. E aí você tem na outra ponta aquele negócio chamado hiperpersonalização, que é, cara, eu vou ter como se fossem várias jornadas que você pode migrar para qualquer lugar, você não precisa seguir reto na jornada, né? Isso vai depender de você, eu vou te dar essa liberdade toda para fazer. Olhando do ponto do cara que só olha para o produto e dessa, talvez, utopia agora da hiperpersonalização, o que é o básico bem feito que a gente já está na frente do resto? Onde você acha que a gente deveria estar nesse meio do caminho aqui? É legal assim, a gente ter passado por vários mercados diferentes, porque alguns parece que ainda estão anos-luz assim, atrás de outros, né? Então, puxa, fico sempre pensando que essa história de personalização, ela é parte da evolução. Né? A galera, durante alguns anos, ainda hoje, muita gente fica falando de transformação digital, né? Mas de verdade não teve transformação nenhuma, a gente só evoluiu.
A gente só foi andando, dando um passo na frente do outro e progredindo, né? E o que aconteceu foi que muitas empresas pararam de progredir, ficaram paradas. Então, na hora que você olha para o cara que faz simplesmente uma clusterização, na hora que ele olha uma experiência, entregue por um aplicativo, sei lá, de venda de vestuário, que consegue perceber que pela busca que uma mulher esteja fazendo, ela está grávida, é algo que assusta o mercado. Falou, cara, como é que eu chego lá? Né? Eu tô muito atrás. Então, acho que nessa ânsia, eu já tive dentro de algumas empresas que cometeram alguns erros de tentar acelerar demais esse processo. De querer demais para hipersonalização. De ir direto lá na ponta, falando, não, eu quero construir isso lá. Então, a maturidade que você precisa trabalhar em construir e organizar os dados do cliente e o que você sabe sobre o seu negócio é algo que leva tempo, é algo que precisa ser estruturado. E volta e meia você vai construir e lá na frente você vai descobrir que construiu errado e você vai precisar dar alguns passos atrás e reestruturar essas informações. Então, bom, hoje eu acho que o meio do caminho talvez esteja ali em a gente dar para o cliente canais digitais onde ele possa ajudar a gente a oferecer o melhor serviço para ele. Então, algumas empresas que hoje têm um produto muito offline, talvez uma recomendação seja para elas entender como ela pode se conectar digitalmente com o cliente, de forma que o cliente possa servir de informações que vão ajudá-lo a oferecer um serviço mais bacana, né? Então, exemplo, por exemplo, de um café que tomou um café hoje de manhã lá, né? Então, hoje a gente saiu daquele café lá, ninguém me perguntou nada, ninguém me deu nenhum canal de como que ele pode perceber um pouquinho mais quem sou eu e o que eu vou preferir não gostou? Da próxima vez, né? Então, se existir esse tipo de conexão, mesmo num café pequeno, ele pode perceber que o cliente vai optar por uma coisa ou por outra. Mas eu não recomendaria ninguém ir no extremo. Então, nem ficar só no básico. Então, peraí. Eu acho que você falou duas coisas aí. A primeira coisa é aquela coisa, assim, você não pode ter uma empresa igual do Ford quando ele começou, que você pode escolher qualquer cor desde que seja preto, lembra de essa coisa? Então, você tá nesse momento, não saia correndo pro outro lado, que vai dar merda. Então, a primeira coisa que você falou é isso. E a segunda coisa que você disse é, cara, tá bom, eu clusterizar os clientes é importante, é legal, só que é mais importante eu criar pontos de acesso para aquele cliente e deixar ele se comportar do jeito que ele quiser, do que eu tentar ficar criando uma jornada. Não, o Ciro é um cara jovem, faz triatlon, deveria seguir essa jornada aqui. O Ciro tem que vir aqui correndo todo dia de manhã, para quando ele quiser comprar, ele vai correr na minha loja e vai passar no caixa 3. Então eu paro de decidir pelo Ciro como ele deve se comportar e crio opcionalidade, seja do offline ou do online, misturo os dois e deixo que Ciro use o dia que você quiser. Se quiser falar por aqui, fala por aqui. Se quiser comprar por ali, compra por ali. Seria um pouco disso, né? E que é super difícil de fazer. Porque falar só de abrir canal, às vezes ou abrir espaços, né, para o cliente se relacionar com a tua marca, com a tua empresa, vai exigir de você um investimento que talvez você não tenha para fazer naquele momento. Então, e muitas vezes você vai ter que escolher aonde você vai abrir esse espaço. Então, acho que nada mais justo, às vezes, do que perguntar para o cliente ou perceber aonde mais ele está querendo interagir contigo e lá você dá mais abertura para conhecê-lo e ele também conhecer você, conhecer sua marca e aí você oferecer serviços com mais qualidade. Então, se não tiver grana, que é normal não ter grana para fazer tudo, conversa com ele, entende o que a maioria gosta e começa por ali. Cria uma opção por ali, depois eu crio uma segunda opção e vou crescendo devagar. Sem dor. Você fala, minha concorrência tá aqui, tá lá, tá em todos os lugares. Cara, o que você tem para fazer hoje é isso, então vai nessa. Faz direitinho, começa um que faz mais sentido pro seu cliente, esquece o que o concorrente fez, a gente nem sabe o que ele fez, às vezes ele fez porque achou bonito, tá se ferrando e você tá achando que tá bonito pra caramba. Cara, agora uma última pergunta aí, curiosidade, a gente já trocou um pouco sobre isso. Conta um pouquinho pra galera dessa primeira motivação que você entrou no triatlon, como isso fez você não mudar sua carreira, porque você continua com o cliente, mas mudou um pouco o seu foco de empresa e como isso beneficiou você e também o lado duro, né? O que você tem que abrir mão para continuar tendo essa vida de executivo e um esportista, não é de altíssimo desempenho, mas para mim é altíssimo desempenho o que eu faço. Mas conta um pouco dessa jornada e... Claro. Puxa, acho que o começo dessa jornada foi um pouco refletindo sobre a família mesmo, né? Então a gente vê aqui uma expectativa de vida, né, do brasileiro crescendo, mas não necessariamente com toda aquela saúde que a gente gostaria de ter, né? Então eu tenho um filho de 7 anos, o Arthur, que eu mais do que
gostaria de chegar lá na vida adulta dele, né? E ver ele tendo os filhos dele e eu poder brincar lá com os meus netos com muita saúde, Assim né? como seu pai faz com ele. Exatamente. Tá. Então, eu fiquei muito pensando nisso. E quando fiz algumas contas, cara, com o peso que eu tava, com a vida que eu tava levando, com a alimentação que eu tinha, Matemáticas avançadas, falei, não, Exato. eu não vou ver nem ele casar, imagina a qualidade. descobri que não ia dar muito certo É. isso lá no final das contas. E aí comecei ali aos pouquinhos, comprei uma bike e fui pedalando e fui entrando um pouquinho no esporte. O ponto é que o esporte, ele, cara, ajuda a gente em tantos aspectos da nossa vida, na nossa vida social, do nosso trabalho, às vezes por achar que isso vai tomar muito tempo da vida, ou que você vai precisar abrir mão, ou se esforçar demais ali para fazer uma prática esportiva, às vezes muitas pessoas deixam de praticar esporte. O que eu descobri nessa jornada foi que quando eu comecei a praticar esporte de forma mais ordenada, eu melhorei em N aspectos da minha vida profissional. Então, para praticar triatlon hoje, cara, eu preciso me planejar muito bem. Se eu não tiver um planejamento de curto, de médio, de longo prazo, para eu conseguir conquistar aquelas coisas que eu gostaria de conquistar na atividade esportiva, eu com certeza não vou conseguir treinar tudo que eu preciso treinar. E aí isso me ajuda no trabalho, porque se eu penso a longo prazo em coisas mais simples, coisas que é um hobby meu, que é uma atividade que eu faço ali puramente por prazer e para manter a saúde, muito mais eu vou fazer dentro do trabalho, né? Então, acho que o esporte, de forma geral, ensina pra gente essa história toda, né, de superação e de como que a gente se organiza, como a gente se prepara e que nada vem fácil. E aí você foi pra Decathlon muito por conta dessa sua guinada de vida, né? Dessa mudança. Eu tenho que dizer que quando eu recebi o convite para estar com a Decathlon, foi assim um forte incentivo, né? Saber que era uma empresa, uma varejista do esporte e que eu ia poder discutir um pouco no dia a dia aquilo que eu também faço na minha prática off, né, do trabalho. Então, essa conexão é muito gostosa, né? Então, discutir problemas no dia a dia que estejam relacionados a alguém que vive algumas dores que eu também vivo na hora que eu estou fazendo o meu hobby, é gostoso. Então, eu acabo estendendo um pouco da jornada do triatlon, eu acabo falando de triatlon lá dentro da Decathlon também, da prática esportiva lá dentro. Legal. Quando você contou isso pra mim cara, eu tenho que me planejar para fazer tudo que eu faço, e isso melhorou a minha performance no trabalho, tem um livro que ele pode ser meio controverso, mas é legal pensar na ideia. É um autor alemão chamado Hans Hermann Hoppe, pouco conhecido. E ele fala o seguinte, ele fala, cara, por que a Revolução Industrial aconteceu no norte da Europa e não aconteceu na América Latina? Ah, porque os europeus são melhores que os latino-americanos? Porra nenhuma. Simplesmente porque um cara que vive num clima muito marcado, de tempos com muito calor Bem e tempos definidos. com muito frio, bem definido, ele é obrigado a se planejar muito bem. E como o cara que mora num lugar que sempre tá sol, tem fruta, água boa, não tem demérito. Puta sorte que o cara deu. Mas no Tem final, escassez. ele tem menos escassez, ele tem que se planejar menos. E o fato de você ter selecionado ali, naturalmente, essas sociedades a serem muito planejadas, a não poder bobear, a ter que poupar, você conseguiu desenvolver ali uma indústria talvez um pouco mais forte no início do que em outros lugares. E é muito isso que você fala, né? Você viveu isso numa micro-realidade na prática. Acho que é legal de ver. Não, sem dúvida. E esse exercício de falar de escassez, né? De quando você tem pouco daquilo, ou você não tem nada daquilo, realmente te força a procurar alternativas. Soluções que não estão vamos dizer assim, na primeira camada de consciência do negócio, né? Eu tava até brincando com o time esses dias, fiz um exercício com eles, falando assim, cara, me dá 5 maneiras diferentes de monetizar uma vaca. Né? Fala, como é que você ganha dinheiro com uma vaca, né? Então é natural que as pessoas pensem nas coisas diretas. Ó, vende a carne da vaca, faz a vaca reproduzir, vende o esterco da vaca, né? Mas depois começa. Eu vendo passeio com a vaca em cima, tira foto. Tira foto, faço aquele turismo rural, né? Ou põe a vaca na internet e transforma ela no influencer. Então, passeio com ela na Paulista, ela virou... Pois é, mas em algum momento, pô, se você tiver só essa vaca, cara, você vai ter que arrumar outras maneiras de como ganhar dinheiro, como rentabilizar. Né? Cara, Ciro, muito, muito obrigado. O papo foi show de bola. Obrigadão, foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu, cara. Valeu. Obrigadão. Obrigado.